Cada igreja estabelece a sua visão e a sua missão, mas não podemos negar que, em termos gerais, existem três dimensões da missão da igreja. Se você ainda não ouviu falar sobre a visão tridimensional da missão da igreja, assista esse vídeo e pense um pouco comigo. Olá, Pastor Clóvis aqui. Seja bem-vindo ao canal A Pregação em Perspectiva. Hoje nós vamos falar sobre a visão tridimensional, ou as três dimensões da missão da igreja. Em primeiro lugar, a igreja tem uma missão para com Deus. Essa missão, ela tem uma perspectiva exclusiva, que é a missão de adorar. Adoração está relacionada intimamente com a vida de quem serve a Deus, que ama e é atraído pelo Senhor e cujo desejo é agradá-lo. No Evangelho de João, capítulo 4, nós vemos que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É a única coisa que a Bíblia menciona que Deus procura: adoradores. É importante observar que no texto a mulher mencionada estava perguntando a Jesus sobre a adoração, sobre o lugar onde se deve adorar. E a resposta do Senhor aponta para a relevância de quem adora e não de onde se adora. Vamos ao texto. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Note também o Salmo de número 100, que nos apresenta os imperativos da adoração. Perceba que alguns verbos no Salmo estão no modo imperativo, que indica uma ordem, uma determinação. O primeiro imperativo é a alegria. Ele começa usando o verbo celebrar. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. A alegria precisa fazer parte da nossa adoração. O segundo imperativo apresentado pelo Salmo de número 100 é a consciência de quem é Deus. Note que o verbo saber, ele se encontra no imperativo também. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Observe que o que nós temos que saber é que aquele a quem nós adoramos é Deus. É importante ressaltar que não se trata de louvor. Nós, obviamente, louvamos a Deus por tudo o que Ele faz, mas se trata de adoração. E adoração nós devemos apenas e exclusivamente a Deus. O homem pode ser louvado, porque louvor é elogio, e nós somos capazes de fazer alguma coisa que seja digna de elogio por parte dos nossos pares. Temos, por exemplo, Provérbios capítulo 31, que fala da mulher virtuosa. Diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Portanto, louvor pode ser compartilhado,
mas adoração somente a Deus. É por isso que na missão da igreja para com Deus, é importante que saibamos, que tenhamos consciência de que esse a quem nós adoramos é Deus. Mas vamos ao terceiro imperativo do Salmo 100. O terceiro imperativo é gratidão. Observe que o verbo entrar está no imperativo e ele aponta para a palavra gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. É imprescindível entrar na presença de Deus com o coração agradecido. Obviamente, nós podemos fazer petições diante de Deus, mas a adoração a Deus, ela requer um coração agradecido. Não se esqueça que apesar de termos lutas, apesar de termos dificuldades, para todo e qualquer tempo há sempre o que agradecer. Então trata-se de um imperativo da adoração. Entrar na presença de Deus com um coração agradecido. Mas a segunda dimensão da missão da igreja tem a ver com o mundo. A igreja possui uma missão para com o mundo. A grande missão da igreja para com o mundo é ser testemunha do Senhor Jesus, proclamando o seu evangelho a todas as pessoas e tornando o reino de Deus conhecido em todas as nações. Em outras palavras, no centro desta dimensão da missão da igreja está a proclamação do evangelho. Foi o último assunto que o Senhor Jesus tratou com seus discípulos antes de subir aos céus. Foi justamente com relação a esse aspecto da missão da igreja. Nesse sentido, ele disse: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. Esta declaração de Jesus é uma ordem muito clara quanto ao compromisso da igreja em relação à sua missão para com o mundo. Ou seja, evangelização e missões. É aí que entra a palavra missões, que não pode ser confundida com missão, porque deste modo nós estaríamos restringindo a missão da igreja apenas para a sua relação com o mundo. Quando Jesus ordenou, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ele colocou a ênfase principal dessa ordem na tarefa da proclamação e do ensino. O imperativo que dá o tom a essa ordem de Jesus é o fazer discípulos. Obviamente, o verbo anteposto, ide, é a condição necessária que viabiliza a tarefa de fazer discípulos. Ou seja, a ordem de Jesus é fazer discípulos de todas as nações. E é claro que para isso é preciso se deslocar, ou seja, ir às nações. Portanto, missões. E a terceira dimensão a respeito da missão da igreja é para consigo mesma, no que se refere à edificação. O plano de Deus é edificar a sua igreja. Isso é o que Deus se propôs. Interessa, afinal, a todo arquiteto que seu projeto se realize exatamente como foi planejado. E isso é o que o Senhor quer. Mas como é que a igreja se edifica? Devemos considerar que a edificação é efetuada pelo próprio Senhor, diretamente através do seu agir em nossos corações e em nossas mentes, e também por meio da mutualidade dos membros da igreja, através dos seus dons e talentos, que são concedidos também pelo próprio Senhor.
Note o registro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios que diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para toda a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Portanto, qual o propósito dos dons da igreja? O apóstolo Paulo responde a esta pergunta com a seguinte afirmação: Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Neste texto, temos revelado qual o propósito dos dons da igreja, que é a sua edificação. Isto significa que os dons são outorgados a nós ou manifestados a nós para o crescimento e maturidade do corpo de Cristo, dentro do reino de Deus. O apóstolo, ao falar da diversidade nas realizações, ele diz: o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 6. O que indica que o mesmo Deus que nos edifica pessoalmente em nossos corações e nossas mentes, através do seu agir, é aquele que distribui os dons e faz com que esses dons sejam operacionais na nossa mutualidade, nas nossas relações enquanto igreja. É de suma importância que todos na igreja busquem os dons para que haja um compartilhar de dons entre os irmãos. Assim, todos são plenamente edificados. Estas são as 3 dimensões da missão da igreja. A igreja possui uma missão para com Deus, que é adorar a Deus com exclusividade. A igreja possui uma missão para com o mundo, que é a proclamação e o ensino das verdades da palavra de Deus. E a igreja possui uma missão para consigo mesma, que é a autoedificação, através do agir de Deus individualmente em cada um de nós e também na nossa reciprocidade, na medida que utilizamos os dons e talentos dados por Deus para servirmos-nos mutuamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te conceda o devido discernimento para servi-lo e para cumprir a sua missão como sua igreja. Receba meu carinhoso abraço e até o próximo vídeo.